E aí, bom dia a todos. Vamos fazer hoje a leitura devocional da primeira carta do apóstolo, do emissário Yahanan João. É o seguinte, gente, vamos fazer essa leitura. Vou voltar com essas leituras porque eu acho muito importante para a gente poder crescer na fé. Porque eu sei que tem muitos irmãos que não têm tempo de fazer essas leituras. E por mais simples que possa parecer, essas leituras são muito importantes, porque quanto mais a gente assimilar da palavra, mais a gente vai poder nos recordar, mais o Espírito Kadosh, o Espírito Santo, pode trazer a nossa mente para aplicar em determinadas situações da nossa vida, né? Então é importante a gente estar lendo a palavra, ouvindo a palavra, né, o tempo todo, porque é esse alimento que vai trazer vida pra gente poder lidar com todas as adversidades que aparecer no nosso caminho, né? Então vamos lá, ó, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Só lembrando que a versão que eu estou utilizando é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Então vamos lá, o que era desde o princípio? Que princípio é esse? Esse princípio também faz referência ao Antigo Testamento, à Torá, a tudo aquilo que eles ouviram desde o princípio, que não é algo diferente. É a mesma fé, a qual, né, foi trazida, foi vivificada pelo Messias. Por isso que aqui ele relaciona, ó, a palavra da vida, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O Messias é a Torá que veio em carne. Olha que lindo, ele veio justamente para mostrar aos homens como praticar as instruções do Pai de forma agradável, de forma correta. Que os antigos religiosos não estavam praticando. Eles se diziam crentes, quando na verdade eles faziam outra coisa. Eles liam as escrituras, eles estudavam, eles tinham muita letra, eles tinham muito conhecimento teológico, mas na hora de praticar a palavra, eles eram hipócritas, porque na prática, eles faziam exatamente o contrário do que ensinava a palavra. Essa é a mente farisaica. Mente farisaica não tem nada a ver com é judeu, é fariseu. Não. Existe uma mente que nós podemos associar com o farisaísmo, que é o que? Hipocrisia. O Messias disse, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fala, mas não faz. Fala, mas faz outra coisa. Pode ser qualquer crente. A pessoa diz crer, prega a palavra, mas vive outra coisa, vive uma outra vida. É como se fosse uma pessoa com uma vida dupla. Na frente dos outros é um, mas na sua vida pessoal é outra pessoa. Essa é a mente farisaica. Então, quando a gente chama outro de fariseu, não é porque julgou. Ele me julgou, é fariseu. Não tem nada a ver isso. Isso daí foi um clichê que botaram em cima, né, daquelas pessoas que estão ali buscando resgatar os princípios e as instruções reais. É lógico que vai ter os perversos, que é como eu disse, eles vão fazer julgamentos, mas a vida é outra. Eles podem até falar o que é certo, mas a vida é outra.
Por isso que o Messias falou em relação aos fariseus em Mateus. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles falam, mas não praticai as obras deles, porque eles falam, mas não fazem. Isso é fariseu. Julgar não é ser fariseu. A gente pode julgar segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça. Se eu pratico uma coisa que eu estou julgando no outro, logo o meu julgamento não é um julgamento justo. É o fardo que eu estou colocando no outro, sendo que eu não consigo carregar. Tá vendo que eu estou relacionando todas as escrituras para que vocês possam entender bem essa questão do farisaísmo. Então, se eu pratico uma coisa e falo e julgo o outro de fazer a mesma coisa, eu estou praticando as mesmas obras dos fariseus. É por isso que nas escrituras também tem uma parte que diz assim: com a medida com que julgardes, julgarão a ti também. Ou seja, se eu estou falando, se eu estou julgando o outro por uma coisa que eu faço, pode ter certeza que eu também serei julgado pela mesma coisa, com a mesma medida. Esse é o entendimento correto do que significa ser fariseu. É agir com hipocrisia. Não tem nada a ver com ser judeu, não tem nada a ver com guardar sábado, não tem nada a ver com julgar o outro, porque nós devemos sim julgar segundo a reta justiça, mas também tem um outro detalhe. Nós julgamos aqueles que se dizem crentes. Nós julgamos aqueles que se dizem irmãos. O mundo, aqueles que não creem no Criador, todos esses aí, quem julga é o Pai. Ele vai julgar. É por isso que Paulo diz, se nós formos nos afastar de todos os adúlteros, de todos os ímpios, de todos os fornicadores, de todos os mentirosos, de todos os adúlteros, de todos os ímpios, a gente ia ter que sair do mundo. Se a gente fosse julgar todos esses, a gente ia ter que sair do mundo. Mas não é o caso. Esses, quem vai julgar é o Criador. Agora, aquele que se diz irmão e é adúltero, é fornicador, é mentiroso, é impiedoso, e é tudo aí de ruim, esse nós devemos julgar. É por isso que hoje em dia é tão difícil julgar, porque muitos hoje se dizem crentes, mas têm comportamento de ímpio, tem comportamento de gente que vive no mundo. Então, esses aí não é pra gente julgar, porque eles já são do mundo. Vocês percebem? Se nós julgamos esses que já andam conforme o mundo, nós vamos tomar a mesma mancha de quem julga um descrente, porque eles não aceitam os princípios bíblicos. Apenas os irmãos que estão crescendo, que estão buscando se aperfeiçoar na fé, é que vão receber o julgamento do outro irmão, vão receber a exortação e vão refletir nisso e vão sendo aperfeiçoados. Só os que realmente têm o Espírito. Agora, aqueles que a gente vê que já andam conforme o mundo, mesmo que se diga crente, esses aí nós devemos tratar como gente do mundo. Porque é como diz a palavra mesmo. Quem repreende o ímpio, quem repreende aquele que não busca a sabedoria, quem repreende o perverso, recebe a sua mancha. O que é isso? Vai ser xingado, vai ser escarnecido, vai ser zombado, vai ser todas essas coisas. Então, qual que é o correto? Não exortar quem já tem publicamente uma vida de ímpio. Mesmo que se diga crente.
Isso é uma coisa que eu não sabia, porque, né, antigamente eu tava muito radical, então eu começava, eu exortava, né, eu me preocupava em ver as pessoas se dizendo crente e, ao mesmo tempo, publicamente se comportando como ímpio. E eu ia lá e exortava, só que eu tava agindo errado. Por isso que eu acabei recebendo a mancha, né? As pessoas passam a ter raiva da gente, né? Então, eu aprendi, eu tive que passar por isso para aprender que se as pessoas que se dizem irmãos, que se dizem crentes, se essas pessoas se comportam publicamente como descrentes, então a gente tem que considerar descrente, a gente não pode considerar irmão. Irmão é só aqueles que estão dando frutos e aparentando que estão buscando andar no caminho. Vão errar? Vão. Nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição. Então, assim, vai ter irmão que vai errar, que vai tropeçar. Em um momento difícil da vida, ele vai escorregar ali e assim vai, porque a caminhada ela é muito complexa, né? A caminhada ela tem altos e baixos, então assim, uma hora a gente vai estar muito firme, outra hora vão acontecer coisas na nossa vida que a gente vai ficar, que a gente vai ficar meio desanimado, só que aí muitos, né, ficam ali lutando contra a tentação de ir para o mundo, né? E assim, ela vai passar por provações, a pessoa vai passar por deserto. Isso faz parte do nosso aperfeiçoamento como ser humano. Ninguém pode ser aperfeiçoado senão pelas dificuldades. Esse é o grande segredo. Ninguém pode ser aperfeiçoado sem as dificuldades. Mas o Pai é tão bom e misericordioso que ele galardoa aqueles que, perseverando com fé, conseguem passar pelo deserto. Mesmo que ali no meio a pessoa ainda se perca um pouco na sua fraqueza, né? Ela reconhecendo isso diante do Pai, ela reconhecendo a sua pequenez diante do Pai, ela reconhecendo a sua fraqueza diante do Pai, o Pai pega e exalta a pessoa. Porque enquanto a pessoa, ela se acha o seu próprio Deus, enquanto ela estiver nesse pensamento, ela não avança. E é por isso mesmo, né, que muitas pessoas aí continuam nas suas lutas e nas suas tristezas, uma hora, né, nesse turbilhão de emoções. Por quê? Porque a pessoa não reconhece a sua fraqueza diante do Criador e diante dos homens, não como uma humilhação diante dos homens. Porque a gente tem que entender que a mente celestial, ela é diferente da mente mundana. Então, assim, o que para o mundo é alto, para o Pai são coisas baixas. E o que para o Pai são coisas altas, para o mundo são coisas baixas. E isso a gente pode ver nessa questão do servir, do se humilhar, do se exaltar, né? Porque para o mundo, o se exaltar significa poder. Quem se exalta, quem se coloca lá em cima, quem é o melhor de todos, esse exaltado, ele é nada para o Pai. Mas para o mundo, ele é algo. Para o mundo ele tem glória, mas para o Pai não. Agora o inverso também é verdadeiro. Aqueles que na sua humildade diante do mundo,
esse é grande pro Pai. Sabe por quê, gente? Sabe por que isso acontece? É muito lindo isso. E sabe por que isso acontece? Porque é o seguinte, isso a gente pode fazer paralelo até com a psicologia humana. Porque é o seguinte, aqueles que estão aqui para servir, aqueles que aparentemente estão em um estado de humilhação perante o mundo, esses já entenderam que esse mundo é nada. Esses já entenderam que quem se exalta é nada. Porque o alto, a pessoa que se exalta, ela só está dando evidências de que ela precisa se exaltar para ela acreditar que ela é alguma coisa. Ou seja, ela precisa se auto-enganar para se sentir bem nesse mundo. Porque no coração dela, ela não tem a luz do alto que vivifica a pessoa e traz a satisfação necessária que ela não precisa se exaltar, porque ela já tem dentro dela. Logo, se ela tem a luz do alto dentro dela, para que ela vai se exaltar diante dos homens? Pois no seu interior ela já tem toda o amor do Pai. Aí é que está a questão. Aí, essa que é a glória do alto. Por isso que o Messias, sendo Elohim, como está escrito na Bíblia, ele se fez como homens para servir, para ser humilhado. Por quê? Porque ele sabe o lugar dele. Ele sabe que o Pai ama ele. Ele não precisa da glória humana, ele não precisa. Por quê? Porque ele já tem o principal. E nós devemos caminhar à estatura do Messias. Parece ser impossível, né? Mas quanto mais a gente entender isso, mais a gente consegue andar, a gente consegue caminhar na direção correta. Só lembrando que a autocomiseração já é outra coisa, porque tem pessoas que confundem e até manipulam outras usando do vitimismo, da autocomiseração. Então, assim, a pessoa, ela tem que saber ver os frutos, ela tem que saber, pela palavra, observar, ler as pessoas, para que ela consiga ter a atitude correta, em sabedoria, para poder agir em determinadas situações. Porque hoje em dia o que mais tem é gente manipulando outros, seja intencionalmente ou não. Porque hoje tem muito disso, é muita informação, muita coisa rolando, inclusive tem até curso, né, pra gente manipular outras, né? Inclusive a programação neurolinguística neurolinguística é um tipo de manipulação também, não é? Então, assim, essas coisas do mundo, elas funcionam dessa forma. Só que as coisas celestiais vai na contramão das coisas do mundo. É impressionante, gente. A base é essa. As coisas celestiais e as coisas do mundo. São dois pensamentos totalmente opostos. E é nessas coisas que a gente vê o tanto que a Bíblia é verdadeira, né? Porque ela não se acomoda ao mundo. Porque o homem natural, a tendência dele é buscar as coisas do mundo. Essa é a tendência do homem natural. Então, mesmo que exista manipulação, mesmo que manipulação psicológica, mesmo que exista tudo isso, no final, o que importa é andar em oposição ao mundo. Quem entende isso, entende tudo. É impressionante. Então, vamos continuar aqui. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O Messias é a Torá viva. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai
e nos foi manifestada. A vida eterna estava com o Pai. A vida eterna estava com o Pai. Aqui ele já mostra, já faz uma ligação com o Antigo Testamento. Sempre quando a Bíblia fala no Pai, é sempre fazendo ligação com o Antigo Testamento. É por isso que as heresias de Marcião, as heresias dos pais da igreja começaram, porque eles criaram uma ideia de que era um outro Deus, que não era o do Antigo Testamento. Por quê? Porque como no Novo Testamento sempre se falava no Pai, e eles achavam o Pai do Antigo Testamento mal, então eles tiveram que criar uma outra entidade boa, de amor, que representasse esse Pai, né? E daí surgiu várias heresias. Verso 3. O que vimos e ouvimos, vimos com os nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos, isso vos anunciamos, ou seja, eles presenciaram o testemunho da verdade. E aquilo que eles presenciaram, aquele fato que eles viram e ouviram, é o que eles anunciam, que eles estão anunciando. Para quê? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, no Antigo Testamento, e com o seu Filho, Yahushua, Yahu salva, Hamashia, o Messias. A comunhão é com o Pai e com o Filho. A comunhão é com o Pai, que é o Espírito, e com o Filho, que é a Torá viva que se fez carne, veio para testificar do Pai aqui nesta terra. Pai e Filho. Vou até aproveitar, né, para dizer aqui, ó. Pai e Filho são duas pessoas. Só que o Filho veio na autoridade do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio em nome do Pai. Então, ele vai fazer as obras. Ele vai fazer as mesmas obras do Pai. Ele vai salvar. Ele vai salvar, porque o Pai fala, vai, salva. E ele salva. Porque ele veio como representante do Pai. É importante entender isso. Né, para que a gente não cai nas heresias contraditórias. Fala, mas se o Messias é o Pai, ele orou para ele mesmo, né? Não tem? Tipo assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas ele é o Pai, então ele ora, né? Não tem? Quem já viu esses memes aí? Esse é o tipo de heresia que causa uma contradição terrível, né? Mas vamos lá. Continuando. Verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria. Quando está escrito gozo na palavra, significa satisfação. A pessoa tem satisfação. Quem tem satisfação tem alegria. Isso não quer dizer ter muitos bens na terra. Não, porque a gente pode ter o suficiente, porque o Pai, ele dá o suficiente que a gente precisa e que ele sabe do que a gente precisa. E a gente tem satisfação com isso. É por isso que em Mateus também fala, não buscais as coisas da terra, não andeis ansiosos com as coisas da terra, com o que comer, com o que vestir, porque o Pai que está nos céus, ele sabe que precisais delas. Quem é que fica buscando essas coisas? Os gentios. Os que andam na fé, eles simplesmente confiam que o Pai há de prover essas coisas. E, principalmente, né, dá pra gente
satisfação nelas. Isso é o mais impressionante, gente, porque tem gente que acumula e nunca tá satisfeito, e acumula, aí consegue, conquista uma coisa, mas não tá satisfeito, aí logo já quer outra, e aí conquista, não tá satisfeito, e a vida inteira a pessoa vive nessa sem nunca tá satisfeito. É o famoso saco furado, que inclusive os profetas comentam a respeito disso. É o saco furado, a pessoa junta, mas parece que nunca satisfaz. O ventre nunca satisfaz, usando, né, uma linguagem bíblica do Antigo Testamento. Né? O ventre tá sempre com fome. Né? O ventre tá sempre ali necessitado de mais. E isso é horrível, gente, porque por mais dinheiro que a pessoa consiga, ela nunca vai ter alegria e satisfação plena. É impressionante, né? Mas é assim que funciona. Vamos voltar. Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Elohim, aqui no caso o Pai, Yahuwá, é luz, e não há nele trevas nenhuma. Olha que verso legal. O Criador é luz e não há nele trevas nenhumas. Alguns usam esse verso para dizer que ele contradiz aquele outro verso dos escritos antigos que diz que o Pai cria o mal, ele cria a luz e também ele cria as trevas. E as pessoas acabam, né, se confundindo. Ah, aqui ele fala que cria luz, cria as trevas, então ele é mal também, então ele é luz, então ele é bom, ele é... Olha a confusão, né? Mas na minha visão, agora eu vou falar para vocês a minha visão, que a gente tem que saber identificar, entender essa questão de trevas e luz é o seguinte. A trevas, ela pode ser tanto o mal, as coisas más, quanto um juízo. Um juízo para o mal. Para os ímpios, para quem é ímpio, o juízo, que é a justiça, é a prática da justiça. O que é juízo? Juízo é a prática da justiça. Para quem é ímpio, para quem é transgressor, para quem faz o mal, para todos aqueles, né, perversos, para eles o juízo é mal, mas para o Pai é justiça, para o Pai é juízo, para os bons é a vingança do Pai. Entende? Esse é o mal. Agora, na questão dos justos, o mal também pode ser aprovação. Só que a pessoa que está andando na fé, ela não vai ter aquilo por mal, por mais que pareça mal aos olhos dos outros. Olha só que interessante, né? Ao olho natural, as pessoas vão considerar mal. Mas aos olhos espirituais, elas vão ver de outra forma. Então, quanto mais a gente conseguir entender as verdades bíblicas, os princípios bíblicos, mais a gente vai saber diferenciar o que é mal e o que é luz, o que é bom e o que não é. Então, ó, a pessoa que está em provação, ela vai saber que a correção pode parecer mal, pode trazer dor, mas vai dar frutos para a vida eterna. Vai expurgar as coisas erradas, o que é ruim de dentro da pessoa, para que ela se torne uma pessoa mais agradável e alinhada com a mente do Pai. Agora, a pessoa tem que estar no espírito, tem que estar nesse processo. Se ela não estiver nesse processo, então vai ser só mal. Ela vai entender aquilo como se fosse só mal. Então, cabe a cada um, né, meditar sobre a sua própria vida de acordo com a palavra para saber os caminhos que ela está andando. Tá? Não tem nada a ver com autoconhecimento da psicologia humana. Não tem nada a ver com isso. A pessoa, ela se examina não para saber quem ela é. Ela se examina para saber se ela está andando no caminho da palavra. É assim que funciona. E aí, vamos continuar no verso 6.
se dissermos que temos comunhão com Ele quem? Com o Pai, e andarmos em trevas, fazendo mal, mentindo, não sendo misericordioso com o próximo, fornicando, andando igual ao mundo, com as mesmas inclinações do mundo, com os mesmos sonhos do mundo, com as mesmas vontades do mundo. Se a gente anda em treva, dizendo que temos comunhão com o Pai, então nós somos mentirosos, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. O que isso quer dizer novamente no resumo da ópera? Hipocrisia. Se a gente diz que tem comunhão com o Pai e anda em treva e vive uma outra coisa, nós estamos mentindo, nós estamos sendo hipócritas, nós estamos enganando a nós mesmos e os outros. E não estamos praticando a verdade. Tá vendo? Muito do Novo Testamento se resume em andar na luz e andar em hipocrisia, no caso dos crentes. O povo do mundo não anda em hipocrisia. Por quê? Porque eles fazem o mal e eles falam que fazem mesmo. Então, quem é mais mentiroso? Quem é mais mentiroso? Aqueles que fazem o mal e falam que faz mesmo e não se importa, não tá nem aí, eles são transgressores da lei e eles dizem que são mesmo? Ou aqueles que dizem que cumpre a lei, mas não cumpre? Aqueles que se dizem crente, mas vivem igual o descrente? Quem, no peso ali, ó, no peso, às vistas do Criador, quem é que tá errado? Quem é que é mais malvado? O que fala a verdade ou o que mente? Porque o ímpio tá fazendo errado, o ímpio tá transgredindo a lei, isso é verdade. Mas pelo menos ele não tá mentindo. O crente hipócrita, ele diz que tá fazendo a vontade do Pai, mas ele não tá, ele tá com o mesmo proceder do ímpio. Quem é que vai pro lugar mais quente no inferno? Quem é? O petista ou o conservador hipócrita? Verso 7. Mas, se andarmos na luz, se andarmos na prática das boas obras, se a nossa vida condiz com o que a gente prega, se a gente segue no caminho dos princípios bíblicos, sem hipocrisia, sem mentir, sem enganar a si mesmo, como o Pai também está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Messias e Yahushua HaMashiach, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que lindo. Tá vendo? Existe aí várias condições. Se nós estamos andando na luz, se realmente nós temos o Espírito, se a gente anda na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Messias nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando a gente errar, quando a gente transgride a lei mesmo sem saber, quando a gente faz o errado e aquilo nos deixa mal, o sangue do Cordeiro, o sangue do Messias nos purifica, porque o Pai tem misericórdia de nós e sabe que nós somos nada e que estamos aqui vivendo na carne, padecendo tentação, provação e estamos sofrendo. Ele se compadece de nós e perdoa os nossos pecados, como foi com Davi. Davi fez o que era mal, terrível. Ele foi até o fundo do poço de fazer o que era horrível. Mas quando o profeta Natan foi lá, o que ele fez? Ele não estava enxergando o próprio pecado. Ele não estava enxergando. O profeta até deu o mesmo exemplo para ele. Olha, tinha uma pessoa que tinha só uma ovelhinha. E aí foi um homem, pegou, que tinha muitas ovelhas, foi lá e pegou a única ovelhinha que ele tinha, dando uma indireta para Davi. E Davi estava tão cego no pecado dele, estava tão cego, que ele escutou isso, ele escutou essa indireta e nem se tocou que era para ele mesmo. Normalmente, as pessoas que não estão caminhando na palavra,
elas não conseguem identificar o próprio pecado delas. Aí é que mora o perigo. Por isso que é importante a comunhão com os irmãos para que o que o irmão às vezes pode estar observando na gente nos faça refletir. Só que a gente também tem que ficar, né? Tem que ficar atento, porque também vai ter muita gente que vai falar que tá exortando, vai falar que tá querendo bem, quando na verdade só tá projetando uma frustração dela. Olha só como é difícil, né, a gente caminhar nessa vida. Porque tem gente assim também. Tem gente que é assim, se a gente não faz o que ela espera de nós, segundo a vontade dela, o que ela vai fazer? Ela vai projetar na gente como se a gente tivesse errado por conta de uma emoção pessoal dela. Isso também é errado. Então a gente tem que ser imparcial. A ideia é essa, é muito difícil ser imparcial. Mas se a gente tiver primeiramente o entendimento disso, fica mais fácil, né, pra gente aplicar quando for preciso. Porque a gente vai lembrar, não, precisamos ser imparcial, eu preciso ser imparcial. Eu quero falar isso da outra pessoa, será que eu quero falar isso por conta de uma emoção minha, porque o outro tá fazendo algo que eu não gosto? Ou será que é por causa da palavra mesmo? Né? A gente tem que aprender a pensar dessa forma. Porque nós estamos trabalhando para o Pai, não para nós mesmos. Então, o sangue do Messias nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Né? Se alguém diz que não tem pecado, está se auto-enganando. Por quê? Porque nós vivemos aqui nessa terra, na carne, nós vamos padecer tentações e provações, e muitas vezes a gente vai errar, a gente vai transgredir os princípios, a gente vai fazer o que é mal. Esse é o pecado. Mas a Bíblia também diz que nós não podemos viver andando costumeiramente em pecado. Porque aquele que peca e nem sente... Gente, eu acho que eu pulei, né, uma parte. Olha, eu tô tentando... Eu tava falando da história de Davi, só que eu acho que eu não concluí o meu entendimento. Me veio agora na mente... Que eu tava falando, né, que o profeta Davi jogou as indiretas, né, para Davi... E ele não se tocou, ele não percebeu que o profeta Natan estava falando dele. Mas, no final, quando o profeta... Ai, gente, rapidinho, peraí. Pronto, voltei aqui. Mas, no final, quando o profeta revelou que aquela indireta era para ele, ao invés dele se exaltar, tipo, eu não fiz nada disso, porque eu sou o rei de Israel. Como ousa você, seu Zé Ninguém, né? Ele não fez isso. Na mesma hora, caiu a ficha dele e ele se prostrou e se humilhou diante do Pai. E foi ali naquela hora que ele deixou testemunho para a gente também, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas o Pai usa da sua misericórdia quando o pecador reconhece as suas iniquidades e as suas transgressões. É para essas pessoas que o sangue do Cordeiro foi derramado. Não é para quem peca e nem sente. Não é para quem se exalta. É para quem se humilha diante do Pai. E busca melhorar, busca aprender, busca viver uma vida digna do amor do eterno. Pronto, concluí essa parte. Então, aí agora, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo? É a mesma situação de Davi.
Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O pai se compadece daquelas pessoas que reconhecem que errou. O pai se compadece das pessoas que têm consciência dos seus maus caminhos e luta para ser uma pessoa que caminha em justiça. Não buscando seus próprios interesses, mas buscando ser uma pessoa agradável ao soberano, porque entende que a vontade do Pai é a melhor, é o melhor caminho para se ter uma vida boa aqui nesta terra. As provações aqui desse mundo, comparando, né, com as provações que Paulo teve, né, que muitos dos discípulos teve, essas provações, elas são diferentes de consequência de maus caminhos, né? Porque os ímpios, eles vivem solto no mundo. Então, eles vão sofrer, uma hora vai estar bom, outra hora não vai, e eles vão vivendo assim uma vida solta, né? Uma vida meio perdida, porque a nossa vida, ela não é só a aparência exterior, ela também é o interior. Então, por mais que o exterior possa estar muito bom, a pessoa que está morta por dentro, ela não vai ter alegria. Ela não consegue ter alegria. Então, não adianta. Tem muita gente que acha que essa falta de alegria é um tipo de provação. É um tipo de sofrimento, como foi com Paulo e com os apóstolos. Mas não é assim que funciona. Esse sofrimento, essa angústia dessa forma aí, não é igual a de Paulo. É porque a pessoa não está caminhando de acordo com a vontade do Pai. Porque aqueles que caminham segundo os princípios bíblicos, por mais que a vida possa estar terrível, eles vão ter alegria. Eles vão ter satisfação. Paulo tinha alegria e satisfação. Os outros discípulos tinham alegria e satisfação. E elas independem das situações exteriores. É claro que vai ter horas que a gente vai se afligir, a gente vai passar por coisas difíceis. Mas o Pai, ele é misericordioso, fiel, longânimo para dar de volta, né? Para confortar os corações. O sofrimento, ele nos amadurece, o sofrimento dos justos. O sofrimento dos ímpios é para a morte. Mas o sofrimento dos justos, ele amadurece, ele nos transforma em pessoas melhores. Ele é trampolim para uma vida plena verdadeiramente. Não é maravilhoso, gente? Então, para finalizar, verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Né? Esse verso aqui vai justamente, né, para aquele ramo dos crentes, né, que vivem igual ao mundo, mas ao mesmo tempo eles dizem que não peca. Eles não pecam porque o Messias já purificou de todo pecado. É como se fosse uma confissão positiva. Né? Eles acreditam, né, eles mentalizam que o Messias purificou de todo pecado, logo eles não têm pecado, então eles podem pecar à vontade porque eles não têm pecado. Olha só a contradição, não é? Posso viver, né, do jeito que eu quiser, desde que eu esteja falando do amor, né? Ah, a gente ama, ó, se a pessoa é um pedófilo, ó, se você estiver amando, então você não tem pecado, é o amor é tudo, ó. Fala para um homem que ama, né, praticar vários tipos de coisa esquisita aí, tá? Ele pratica isso porque ele ama isso, ele ama a pessoa. Ó, gente, é muito perverso esse entendimento, credo. Né? Tipo assim, se a pessoa ama
né, uma pessoa do mesmo sexo, então não tem problema. Se a pessoa ama uma criança, então também não tem problema. Gente, olha como esse entendimento é terrível, né? Então, assim, nós sabemos que é errado porque o natural é uma mulher. Esse é o natural, né? As pessoas não gostam de ser naturais, então vamos ser naturais, né? E aí eles distorcem a questão do amor, né? Então, tem esse ramo aí, né, que fala que é santo, 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 e eles não têm pecado. Isso daqui, esse verso cabe bem com esse pessoal, né? Porque nós vamos pecar, nós não vivemos na prática. Uma coisa é viver na prática do pecado. Pecar que nem peca que nem sente, vive pecando, vive fazendo o que é mal, vive mentindo, vive judiando as pessoas, vive fazendo, sabe, trazendo sofrimento pro outro, vive fazendo a vida do outro um inferno, vive fofocando, vive falando mal, vive fazendo, né? E acha que não tá pecando. Esses aí, eles vivem na prática do pecado. Mas os justos, aqueles, os kadoshim, aqueles que vivem, né, buscando andar nos princípios, eles vão estar lá, buscando amadurecer. Porque a fé também, gente, não é cega. Não é assim, tem que fazer isso, 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 desse jeito, né? Porque é assim que é o certo. A fé não é tão cega assim. É lógico que muita coisa a gente não vai entender e, né, a gente vai obedecer, porque a gente sabe que desse jeito é o jeito certo, que desse jeito que o pai ensinou. Então, se ele ensinou, é bom pra gente ir pronto, como um pai que educa um filho, né? Quando a gente não entende alguma coisa. Mas conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo na palavra, a gente vai começando a entender por que o pai falou que aquilo não podia. Mas é igual criança, gente. Se a gente entender a palavra com uma mente igual a criança, é mais fácil da gente entender tudo. Porque a criança é assim, no começo ela não entende muito as coisas, né? Ela vai obedecendo porque ela sabe que o pai ama ela e que se o pai tá dizendo aquilo, é porque é bom para ela. E isso um pai justo que obedece os princípios. Porque tem pai ímpio, pai do mundo, pai hipócrita, esses aí só vão dar mau exemplo, né, e vão fazer outros blasfemarem da palavra do Criador, justamente por darem mau exemplo, por serem hipócritas. Então, a gente não pode levar esse povo aí como referência. Por que muita gente hoje não aceita filhos serem corrigidos? Porque pais hipócritas batem nos filhos, corrigem os filhos com o pretexto de estar querendo fazer algo bom, quando na verdade eles só estão projetando nos filhos porque elas fizeram mal usando a palavra, né? E essa é a questão. Então, o pai justo, quando ele busca educar os filhos vão fazendo, vão seguindo, vão obedecendo, e conforme eles vão amadurecendo, crescendo, eles vão entendendo porque o pai não queria que ele fizesse tal coisa. E a mesma coisa na palavra, a gente vai lendo, a gente vai seguindo os princípios, e o que a gente não entender, a gente, né, segue, porque a gente sabe que aquilo ali é o certo. Mas a gente, conforme a gente for amadurecendo na palavra, a gente vai entendendo. Olha, ele não pode, o pai disse para não fazer isso por causa disso. Olha, aí a gente começa a entender as coisas. Isso é maravilhoso, gente, isso é lindo. Maturidade bíblica, né? O Messias mesmo falou algo sobre isso. O servo não é como o seu mestre, mas conforme ele vai aprendendo, ele será como seu mestre. E aí ele vai passar a ensinar outras pessoas. Mesma coisa, não é? Então tá, gente, finalizei aqui. A leitura devocional da primeira epístola, da primeira carta do emissário Shaul, do emissário Yahuanã, ou Yohanan, João, tá bom? Fiquem na shalom, na paz do Criador Yahuwá, Todo-Poderoso. E um bom dia para vocês.